pessoal, esse é o Relâmpago nos Esportes, direto para você ao vivo, nessa noite maravilhosa de 17 de maio de 2023, são 9 da noite, é o horário habitual das lives da Rede Relâmpago, 9, 9 e meia, estamos juntinhos novamente para mais um Relâmpago nos Esportes, para mais informações sobre o esporte ao vivo para todo o Brasil. Para você que está chegando aí, que curte a Rede Relâmpago e os seus programas maravilhosos, fique à vontade, porque hoje é dia de esporte, hoje é dia de comentar as partidas que estão rolando no Brasil e no mundo, e também tudo sobre NBA, também tem futebol feminino e muitas atrações mais. Eu vou deixar a bola com você que está em casa, ao vivo, está curtindo, pega a bola aí, pega aí! Pode pegar o seu lugar na arquibancada que nós estamos chegando aqui com o Relâmpago nos Esportes. É claro, a gente tem especialista para tratar dos assuntos, para comentar os assuntos mais especiais do esporte, tudo que aconteceu e, é claro, aquele comentário muito bacana, né? É legal a gente ver especialistas comentando sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo em relação a um tipo de assunto. Hoje é esporte e hoje é o dia do Roberto Dantas. Deixa eu abrir aqui. E está aqui ao vivo para poder transmitir essa partida, por que não dizer, essa partida de informações aqui. Vamos partilhar um pouco a câmera. Roberto Dantas, seja bem-vindo! Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus. Maravilha. Que honra estar aqui no Relâmpago nos Esportes mais uma vez, poder dividir a telinha com você, de quem sou fã, cracaço da comunicação. E vamos falar de futebol, falar de esporte, que é o que a gente tenta aí dar os nossos pitacos, os nossos palpites. Vamos falar, estou aqui à disposição para compartilhar com você, para dividir com você essa tela. E já dando meu boa noite a todas as pessoas que estão online conosco. Vem com a gente, vem com a gente. Isso aí, a galera toda que curte, gosta de esporte, hoje tem informação a rodo aqui, né? O negócio tá acontecendo, né? Aqui no Brasil, Copa do Brasil. Mas lá na Europa a gente já tem 2 finalistas também, já definidos os finalistas da Champions. E a gente vai comentar tudo por aqui. Tudo por aqui com um comentário inteligente de Roberto Dantas, que também é dono do canal Dos Campos para a Rede. Eu queria que o Roberto conte um pouquinho sobre o seu trabalho maravilhoso que você faz lá no YouTube. E se tem alguma entrevista já marcada, quais são os próximos? Fala pra gente aí, conta aí. Muito legal, Vitor. Olha, a gente vai falar da Champions League aí, que houve passou por cima o Manchester City. Eu acreditava que o Manchester eliminaria o Real. Eu dei esse palpite lá falando numa rádio que a gente faz lá no Açu, e aconteceu, mas não da forma que aconteceu. Foi um massacre e, olha, muito bacana para o Guardiola, parabéns. Mas antes de falar disso, te agradeço de dar essa moral de falar do meu canal, Dos Campos para a Rede no YouTube, onde a gente traz os feras do futebol dos campos para bater um papo nas redes sociais, falar das suas carreiras. Sexta-feira agora tem Tito Barbosa, foi jogador do Campo Grande, de vários clubes, era um zagueiro que jogava de terno. Então, tem lá no Instagram dele, vocês vão ver, jogava de terno. O cara é elegante, ele domina a bola no peito com aquela classe do Mauro Galvão, o Mauro Galvão da vida. Então é Tito Barbosa, nessa sexta-feira às 20 horas no YouTube, estão todos convidados. Rede Relâmpago de Comunicação e a gente fazendo esse trabalho aí com os ex-jogadores. Uma pauta bacana da semana que vem, a gente vai estar trazendo 2 professoras para falar de educação e esporte. Por quê, Vitor? Desculpa estar tomando teu tempo. A gente levantou agora, na última live que eu fiz com o Marcelo Araújo, que foi jogador e ele é professor, muitos dos jogadores de futebol, quando terminam a sua carreira, não têm uma profissão, e 97% dos jogadores de futebol recebem até 5 salários mínimos. Mais de 55% recebem apenas 1 salário mínimo. Acaba a profissão de jogador, fica sem ter uma profissão e sem ter bufunfa, dinheiro. Então fica na miséria, muita gente. Então isso é muito sério. A gente vai estar trazendo aí 2 professoras para falar da educação do futebol, a gente tentar conhecer um pouco melhor isso. Mas rola a bola, tá contigo, mata no peito e faz o gol, querido. Que bacana. Olha aí, sempre entrevistas sensacionais lá, canal Dos Campos para a Rede no YouTube. Corre lá, claro, depois dessa live ao vivo aqui, tudo que a gente está fazendo aqui, você vai lá no canal dos Campos para a Rede, lá no YouTube, é claro, o canal também da Rede Relâmpago. Se inscreva lá nos 2 e você vai se dar super bem, vai ficar super bem por lá. Olha, gente, olha,
Está ocorrendo aqui, Copa do Brasil, vocês estão vendo aí, é tudo gol que está acontecendo. Daqui a pouco a gente fala de Copa do Brasil, mas antes, é claro que a gente vai dar um voo lá para a Europa, né? O Manchester City hoje goleou o Real Madrid. O todo-poderoso Real Madrid, que todo mundo apostava que fosse para mais uma final de Champions, não vai rolar, esse ano não vai rolar. A temporada 22-23 da Liga dos Campeões, ou Champions League, como você quiser chamar, a disputa da orelhuda vai ficar entre a Inter de Milão da Itália e o Manchester City. Daqui a pouco a gente fala sobre a classificação no jogo dos italianos. Mas hoje, gente, olha que placar, gente. 4-0 para o Manchester City, atropelou o Real Madrid, vai à final da Champions. Olha, eu vou ler aqui uma reportagem que simplesmente exemplifica tudo o que aconteceu por lá. Hoje, segundo o Globoesporte.com, o Manchester City joga o futebol mais bonito do mundo, melhor futebol do mundo. A maior prova disso veio nessa quarta-feira com a vitória por 4-0. O time inglês tinha vencido com folga o placar agregado na semifinal e agora vai disputar a final contra a Inter de Milão, em busca do título inédito. Os gols foram de Bernardo Silva, fez 2 gols, Bernardo Silva, português, Akanji, e o último foi de Julián Álvarez. Timaço, né? E olha, para quem que não acompanha aí futebol europeu, o Manchester City, ele é treinado por Pepe Guardiola. Pepe Guardiola foi um jogadoraço do Barcelona aí nos anos 90, né? Não vou dizer 80, mas mais para 90, o Guardiola arrebentou por lá, foi um excelente jogador. E depois foi ser técnico. Um dos melhores do mundo, para dizer aí, para todo mundo aí, tem muita gente que acha que ele é o melhor. Bom, coroou essa grande conquista com a Champions indo para a grande decisão, coisa que ele já tinha acontecido com o Guardiola na temporada 2020 e 2021, onde ele contra o Chelsea acabou perdendo o título. Olha, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Eu não esperava desse 4-0. Eu não esperava mesmo, Roberto. O que você achou do jogo? O que você acha? Será que foi uma zebra ou não? O Manchester já merecia há muito tempo chegar nessa decisão. Merecia. A gente vai ter uma final azul, né? Tudo blue lá na Europa. Inter de Milão e Manchester City. O Manchester mereceu, Vitor. E, assim, o Real Madrid é o bicho-papão, é o maior campeão da Champions, é o maior campeão mundial, é o time a ser batido. E vinha, né, surpreendendo nas últimas competições, porque ele não era o favorito era Liverpool, o favorito era o City, o favorito era o Bayern, e o Real chegava no mata-mata, atropelava e ganhou aí os últimos campeonatos. O que aconteceu? No programa que eu faço na rádio 89 FM, às segundas e quintas-feiras, às 7h45, a gente falou desse jogo e eu falei, meus palpites para passar para a final da Champions, vejam bem, era Milan, eu achava que o Milan ia passar pela Inter de Milão, a gente viu que não passou, e o Manchester City. Eu falei lá com o Deusinho Campelo e com o Nelson Dantas que o Real realmente tem um timaço, não há dúvidas, mas o City estava muito certinho. O Haaland, que não fez gol hoje, é o artilheiro. O time jogando muito bem, De Bruyne, todo mundo, o time jogando muito certinho. E o Guardiola estava com a pulga atrás da orelha, porque ele não gosta de perder. Há muito tempo que ele não vinha levantando um título importante, como é a Champions League, e ele ia fazer de tudo para neutralizar. O primeiro jogo foi 1-1, se não me engano, 0-0. E agora, eu não esperava Manchester City 4, não. Eu esperava 2-0, 2-1. Mas passou por cima, passou o carro, como a gente fala. Não deu chance para o Real Madrid. Olha, Benzema, Rodrigo, Vini, Modric, aquele timaço, hoje parece que não entrou em campo. 4-0 e poderia ter sido mais. Como eu falei, o Haaland, que é o grande artilheiro da Europa, o grande artilheiro do futebol mundial, não fez gol. Mas é merecido, sim. O Manchester City chega muito forte, chega como favorito, inclusive, contra a Inter de Milão. A Inter, você vai falar, ela venceu os 2 jogos contra o Milan. Eu apostava na força da camisa vermelha, mas deu Inter de Milão. Então, nesse jogo específico, da volta hoje, 4-0 é uma goleada daquela que você fica de queixo caído. Quem gosta de futebol viu um grande jogo e viu uma grande exibição do Manchester City de Guardiola, que para mim é a favorita. Eu não é porque eu torço pelos mais fracos, não. Eu gosto de ver o futebol e analisar um pouco o futebol. Achava que o Manchester City estava muito bem encaixadinho,
tendo empatado o jogo fora, dava uma moral, porque ele decidia em casa, e principalmente, o Guardiola é estrategista. Não que o Ancelotti não seja. Agora que o Real perdeu, talvez ele até se desligue e assuma a seleção brasileira, que é tão querida. Eu não gostaria de ver ele na seleção brasileira, mas tem tanta gente que pede. Mas o Guardiola, para mim, como você falou, é o melhor técnico do mundo. E tem mais. Ele estudava o futebol brasileiro, ele fez estágio, ele veio, passou um tempo aqui no Rio de Janeiro, foi no Flamengo, foi no Vasco, pegando experiência para ser treinador. Então, veja bem, ele adorava o sistema de jogo do Brasil e ele não tem vergonha de falar que ele copiava aquele toque de bola do Brasil, quando a gente tinha aquela musiquinha, o toque de bola é nossa escola, nossa maior tradição. O Guardiola gostava daquilo de 82, copiou e se tornou o maior treinador do mundo. Boa sorte a ele. Vou torcer pelo Manchester City na final. O Manchester, olha, e com méritos, né? Muito bem falou o Roberto, né? O primeiro jogo foi 1-1 e agora 4-0. Olha, não tomou conhecimento. Chegou e dentro de casa foi lá, falou, olha, a casa é minha, eu vou ganhar, vou golear e acabou. E foi isso que aconteceu com o Manchester. Não precisou nem usar o Haaland, né? Muito bem aí lembrado pelo Roberto. O Haaland simplesmente não precisou dos gols dele, porque ele é um artilheiro da Champions, gente. Ele tem 12 gols, é o artilheiro da Champions dessa temporada e simplesmente ele ficou lá na dele, tá, tudo bem, tranquilo, não precisou marcar gols. Bom, a outra semifinal foi entre Milan e a Inter de Milão. Final caseira, mesma cidade, né? Milão, na Itália, foi a capital da bola, né? 2 italianos, e no primeiro jogo, lá no estádio, o mesmo estádio, gente, até curioso, né? O Milan e o Inter jogam no mesmo estádio. Só que quando é jogo do Milan, ele se chama San Siro. Quando é jogo do mando da Inter, é Giuseppe Meazza. Olha que curiosidade, né? E é o mesmo estádio, a mesma casa. O Inter não tomou, vamos dizer assim, conhecimento, venceu o primeiro jogo por 2-0 e ontem venceu o segundo jogo por 1-0. Então, total 3-0 para a Inter de Milão. Bom, foi lá para a decisão. Roberto estava torcendo para o Milan. Eu também estava torcendo para o Milan, viu? Vou ser sincero. Mas eu acho que também a Inter chegou com méritos para essa final. Mas depois de ver o jogo hoje, vai ter que botar as barbas de molho, né, Roberto? Os 11 lá atrás. Pois é. É jogo único, né? Então é diferente. Não tem aquele mata-mata, é uma partida só. Tudo pode acontecer? Pode. A Inter pode ganhar? Pode. A gente sabe da tradição italiana no futebol, da garra italiana, dos sistemas tão bem montados de defesa da Itália, tão reverenciado aí por toda a história do futebol. Pode a Inter ganhar? Pode, mas o Manchester City é favorito. Se o jogo se amarrar 0-0, um jogo empate, até lá, segundo tempo, pode dar Inter. Agora, se o Manchester City sair na frente no primeiro tempo, aí a tendência, meu amigo, é que abra a porteira e que possa ser também uma goleada. Lógico, futebol, a gente volta a repetir, são 11 contra 11, tem que haver respeito. O Guardiola não gosta dessa história de já ganhou, pelo contrário, ele prisma pelo respeito, mas ele vai querer, com certeza, faturar esse título. E aí, é aquilo. Eu espero que seja um ótimo jogo. Como quando o nosso time não está jogando, a gente torce para que realmente seja um espetáculo, né? Seja um espetáculo do jogo. Vá para os pênaltis, que é mais emocionante, como foi a última Copa do Mundo. Mas eu acredito que vai dar Manchester City como favorito. Essa história que não tem favorito em final, tem sim. O Manchester City tem o melhor time. Só para você ter uma ideia, o valor do orçamento do Manchester City é 9 vezes maior do que o do Internacional de Milão. 9. Muita grana, muitos jogadores de qualidade, tanto de um lado quanto do outro, mas também vou com o Roberto. Claro que o Manchester City tem aquele diferencial e é amplo favorito, sim, né? Bom, a final vai ser disputada em campo neutro, em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. 10 de junho. Então marque aí na sua agenda, dia 10 de junho, tem final da Champions, direto da Turquia, no estádio Atatürk Olympic Stadium. Foi escolhido para a decisão. Então, Istambul, na Turquia, vai receber esses 2 timaços aí, dignos de uma final interessante para a gente ver. Pessoal, vamos dar uma repassada nos placares que estão acontecendo, jogos que estão acontecendo nesse momento, viu? Copa do Brasil,
Ainda estão rolando as partidas entre Grêmio e Cruzeiro, o jogo está 1-1, está terminando o jogo, inclusive. Sport São Paulo já está no segundo tempo, está aí com 8 minutos de jogo, Sport 0, São Paulo 0. Aí o Sport Clube do Recife. Daqui a pouco a gente vai falar também dos nordestinos, quando a gente chegar lá no Brasileirão, vamos dar uma ênfase nos times nordestinos, que o Roberto, ele é o nosso especialista aqui também. O Roberto, está acontecendo também, inclusive, Campeonato Potiguar, gente. Olha aí, Potiguar, na terra do Roberto Dantas. ABC e América de Natal, está 0-0. Robertão, cara, na tua terra lá, o ABC e o América estão se pegando, hein? Isso, o América venceu o primeiro jogo, joga pelo empate. O jogo é no campo do ABC, no estádio do ABC, no Frasqueirão. E se conseguir aí segurar o resultado, o América vai ser campeão. O ABC é o maior campeão estadual do Brasil. Ele é recordista, tem 66 títulos do Campeonato Potiguar, maior campeão estadual do Brasil. Tá, e tinha até uma pesquisa para ver se isso não entraria no Guinness Books. Não sei se entrou, mas como maior campeão recordista aí de título estadual. Eu, particularmente, torço pelo América. Entre ABC e América, eu sou América lá no Rio Grande do Norte. Como sou América aqui no Rio de Janeiro, como o pessoal fala que é a quinta força, o América é o time de coração de muita gente. Hoje, uma notícia rapidinho, o América estreou na Série A2, que é a Série B do Campeonato Carioca, venceu o Resende por 1-0 no Jubileu de Coutinho, um jogo difícil, jogo duro, 1-0, mas o América largou bem. E o Romário vai ser candidato à presidência do América, gente. O Romário, para tentar trazer o América realmente, não só o time de volta à primeira divisão, mas para tentar conseguir patrocínios e botar as contas do América em dia. Para você ter ideia, o América estava com funcionários que não recebia há 14 meses. Funcionários que ganham R$2.000. Não são que ganham 10, 20, não. Ganham 2, 3 mil. Há 14 meses sem receber, a coisa está feia, mas o América ganhou bem e o Romário é candidato pela chapa América Livre. Eu espero aí que tenha sucesso e que o América volte a triunfar, não só no Rio de Janeiro, mas a brilhar no cenário nacional. O América, nos 70, 80, o América era um time do Brasil que era um dos mais convidados para jogar na Europa. Olha, a gente torce muito para que o América realmente volte, o América do Rio, volte àqueles tempos áureos, né? Sorte aí para o Romário, vamos ver se ele consegue ser o presidente aí. Está na chapa, qual é o nome da chapa? América Livre. América Livre. Já tem data a eleição, Roberto? Você tem informação? Em outubro. Em outubro é para o Conselho e em novembro para escolher o presidente. Que maravilha. Então vamos torcer para o Romário aí, gente. Vamos torcer também. Bom, que venha o melhor candidato que possa trazer de novo o América ou no lugar onde deveria estar, onde não deveria ter saído. Então o Campeonato Potiguar está 0-0, o jogo entre a ABC e o América, esse de Natal, tá, gente? O jogo está no segundo tempo já, estão com 12 minutos. Copa Verde também está sendo decidida hoje. O Paysandu e o Goiás estão empatando em 0-0. Elas estão começando a decidir ou estão decidindo? Enfim, essa informação ainda vou buscar. Copa do Brasil, então, como eu já falei, o Grêmio e o Cruzeiro vão empatando em 0-0, o Sport e São Paulo também. Aliás, Grêmio e Cruzeiro 1-1, Sport e São Paulo 0-0. E é da Copa do Brasil que a gente vai falar. Ontem a gente esteve aqui no Rio de Janeiro, minha terra do Roberto, onde nós estamos, um Fla-Flu eletrizante, gente. Olha, um dos melhores jogos da temporada, com certeza, em matéria de emoção, teve bola na trave, teve jogador expulso, teve confusão, teve muitas jogadas interessantes. Bom, o Flamengo, na minha opinião, merecia até, inclusive, ganhar a partida. Pelo menos de 0-0 merecia, ontem merecia. E o Fluminense simplesmente levantou a taça de que, graças a Deus, o jogo acabou e a gente não conseguiu tomar gol e sobra aí um fôlego para o segundo jogo. 0-0 Fluminense e Flamengo, o que só você viu, Roberto Dantas? Eu vi muitas coisas nesse jogo. Primeiro, por ser flamenguista, eu cobro muito do meu time. E o Sampaoli, ele armou o time para neutralizar aquele toque de bola envolvente do Fluminense e conseguiu. O Flamengo no primeiro tempo, não era aquela história que estava com a mais, não. O Flamengo 11 contra 11, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Muito. O Fluminense praticamente não criou no primeiro tempo. Então, o sistema do Sampaoli, parabéns. Mas falta fazer gol. O Flamengo falta fazer gol.
Sabe um dos motivos que eu vejo na queda do Flamengo aí nesse ano, final do ano passado e esse ano? Gabigol. O Gabigol, quando ele fazia 2 gols, quando ele entrava lá e botava aquela marra que hoje tem gol do Gabigol e fazia os gols, ele estava muito confiante, o Flamengo ia bem. Agora, Vitor, o Gabigol pega 4, 5 oportunidades e quando faz um gol é de pênalti. Sério, eu torço pelo Gabigol, mas ele precisa ser efetivo na bola rolando. E não tem sido. Tem desperdiçado muitas chances. Então, aquela bola que bateu na trave, mas chutou na trave, chutou bem. Não, chutaria bem se tivesse feito o gol. Bola na trave não altera o placar, já diz a música. Se você chuta na trave, você não chutou bem. Você tirou do goleiro, mas tirou do gol. Então, aquela bola, ele estava cara a cara com o goleiro, podia ter feito o gol. A Arrascaeta na sobra, um pouquinho mais de calma, poderia ter feito o gol. Segundo tempo, a Arrascaeta perde um gol de cabeça incrível, incrível. Não tinha goleiro, só tinha um zagueiro com gol de cabeça e ele joga a bola por cima do gol. Está faltando o Flamengo botar a bola na rede. Isso. O Flamengo perdeu ontem uma chance de vencer por uns 2-0 no mínimo. Porque se faz um gol no primeiro tempo e com aquela expulsão, a tendência era que o Fluminense tentar segurar o jogo e o Flamengo fosse cada vez mais efetivo. Então, 2-0, o Flamengo abriria uma boa vantagem. Era certeza de passar de fase? Não. A gente sabe que a gente viu no Campeonato Carioca, fizemos 2-0, tomamos 4-1. Então, o Fluminense é o favorito para passar. O Fluminense é o favorito, porque o time é muito certinho. Legal que o São Paulo ontem conseguiu neutralizar. Mas no jogo decisivo, eu não sei se ele vai conseguir esse mesmo ímpeto. Se conseguir fizer o gol, legal. O Flamengo pode até vencer o jogo. Como flamenguista, o meu palpite, a minha torcida, é que o Flamengo passe. Mas olhando friamente, por tudo que vem acontecendo nos últimos meses, o Fluminense é o favorito. Ontem, o Flamengo jogou a grande chance de abrir uma vantagem. Pelo menos 2-0 era o placar de ontem. Você falou meio gol, legal. Mas é isso que eu estou falando. Está faltando os atacantes do Flamengo gols. O Gabigol, ele não tem sido efetivo. O Pedro não pôde jogar. E o Gabigol, infelizmente, ele está desperdiçando muitas chances. E quando o Gabigol era aquele atacante decisivo, o Flamengo ia muito bem. O Flamengo caiu, parece que o Gabigol passou a jogar de meia, parece que perdeu a vocação de fazer gol. Pega várias bolas na frente, dentro da área, na frente do goleiro, não consegue botar na rede. Os últimos gols do Gabigol, de pênalti. Então, essa é a minha opinião. Eu gostei da estratégia do São Paulo. Mas fez muita falta, faz parte do jogo. Ninguém foi expulso do Flamengo, porque estão reclamando antes do jogo. Faz parte do jogo, você tem que neutralizar dentro da legalidade e ele fez isso. Então, parabéns para o São Paulo. O Flamengo foi muito superior no volume de jogo, mas não fez o gol. E eu vejo ainda que continua o Fluminense sendo favorito para se classificar. Mas o meu palpite, meu pitaco e a minha torcida é que o Flamengo avance. Pois é, e olha, o Flamengo realmente desperdiçou muitos lances, muitas chances de gol e poderia ter definido a fatura ontem, né? Não aconteceu, não teve vantagem, o jogo continua 0-0 e não tem aquela vantagenzinha de jogar dentro, fora de casa, enfim, nem teria para Fla-Flu. Agora é valendo mesmo o segundo jogo, no dia 1º de junho os dois voltam a se enfrentar. Um dos dois vai embora da Copa do Brasil. Bom, e na Copa do Brasil que a gente fala também, nos acréscimos, já está nos acréscimos, o Grêmio está empatando com o Cruzeiro dentro de casa, e aos 62 minutos, 45, 62, não, quase 20 minutos, né? Temos 17 minutos. Sport 0, São Paulo 0 na Ilha do Retiro. Vamos acompanhar as partidas que já terminaram. A gente olha aí. O Santos empatou com o Bahia em 0-0 na Vila Belmiro. Desperdiçou, assim como o Flamengo também, uma chance, de repente, de, no primeiro jogo, colocar alguma situação aí, algum placar melhor. Né? O próximo jogo é na Bahia, no dia 31 de maio. A Fonte Nova deve estar lotada e o Bahia, por 1-0, já se classifica e tira o Peixe. Aliás, que fase, né, Peixe? Ó, Santos, meu Deus do céu, hein? Já o Palmeiras, que fase também, viu? Detonou o Fortaleza, fez bem o dever de casa. 3-0, detonante. Olha aí, praticamente levou a classificação embaixo do braço. Vai lá para o Castelão para tentar só segurar essa grande vantagem. Roberto Dantas, essas duas partidas, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, saiu como você esperava? Saiu mais ou menos. Tem amigos que falam, amigos comentaristas, falam, no jogo de mata-mata não tem favorito. Tem sim. Palmeiras é favorito contra o Fortaleza, sim. Fortaleza é aquele time certinho, bacana.
mas o Palmeiras é o time a ser batido no futebol brasileiro. Vem há muito tempo, o Abel encontrou o ponto-chave do time, que sai um jogador e entra outro, ele não perde o rendimento. Então o Palmeiras é favorito. Eu, inclusive, a gente conversando, dando os nossos palpites sobre a Copa do Brasil, eu falei, passa Bahia, empatou, eu acredito que o Bahia se classifica, que elimina o Santos, passa também o Palmeiras nesse jogo aí. No Flamengo e Fluminense falei que passa o Flamengo, no Cruzeiro e Grêmio falei que passa o Grêmio, só já emendando Corinthians e Atlético Mineiro, falei Corinthians, e o outro jogo, agora não estou me recordando, Sport e São Paulo, falei Sport, só para os nossos amigos verem aí, só para a gente... Atlético Paranaense e Botafogo, vai lá, já que você está dando espetáculo. Botafogo. América Mineiro e Inter. Isso aí não tem nem o que pensar, o América Mineiro vem aí, caindo pelas tabelas, o Inter passa com o pé nas costas. Esse aí, pronto, você palpitou todos. Palmeiras, Bahia, Fluminense ou Flamengo? Flamengo. Furacão ou Botafogo? Botafogo. Internacional, Sport ou São Paulo? Sport. Galo ou Corinthians? Corinthians. Grêmio ou Cruzeiro? Cruzeiro. Você falou que Grêmio, né? Grêmio. Porto Alegre. Está empatando em 1-1 na arena do Grêmio, né? O Grêmio para você, para mim é o Cruzeiro. Ah, é o Cruzeiro? Para mim passa. O Cruzeiro está muito bom, né? Está bem, aliás. Daqui a pouco a gente comenta sobre o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar justamente do Cruzeiro também, que a gente não esperava. Olha aí. Esperava que ele fosse ficar ali no meio ali, não. Está brigando por título, gente. Cruzeiro brigando por título. Olha aí. Está bem armadinho. Ainda tem hoje, tá? Partidas pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro joga contra o Corinthians, jogo às 21h30. Também hoje, América Mineiro e Internacional, Atlético Paranaense e Botafogo, também às 21h30. Isso fecha as partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Tá aí os pitacos do Roberto Dantas, vamos gravar direitinho para ver se ele acerta. Se ele acertar, vai ficar tudo direitinho, vai ficar tudo legal. Vamos dar um beijo para o Roberto Silva, que está por aqui também. Ele fala o seguinte: penso que a Copa do Brasil é uma competição atípica, nada tendo a ver com o Brasileirão. Isso faz o charme da competição, com as surpresas, as zebras que sempre acontecem. Obrigado pela participação, Roberto, e eu concordo com o Roberto Silva e você, Roberto Dantas. Isso aí é o Papa, eles não tem como discordar dele, é o Papa. Ele tem um canal sensacional, o blog do Roberto Silva, que ele faz entrevistas com jogadores brasileiros que estão jogando no exterior. Mas não é o pessoal que está no Barcelona, é o pessoal que está nos países mais remotos, Tailândia, Indonésia. Então ele dá voz a essa gente que está no exterior, sem voz, ele faz entrevista. Roberto, um beijo no seu coração. Roberto é cracaço da comunicação e sabe muito, Vitor. Pode convidar para fazer uma live com ele aí no Instagram, que vai ser sensacional. Roberto Silva é show de bola. Vai ser Zico de um lado e Pelé do outro, vocês dois aí nessa live. Isso. Eu fiquei curioso agora de conversar realmente com o Roberto Silva. O trabalho dele é muito legal, muito bacana. É interessante, né? A gente saber que tem um jogador lá na Tailândia, jogador lá na China. Eu tenho curiosidade, rapaz, como é que os jogadores brasileiros encaram lá culturas diferentes, né? Deve ser bem curioso, Vou chamar assim, Roberto Silva, assim, com certeza. Rapidinho, agora nesse problema que teve todo com o pessoal que estava lá fora jogando no país que teve aí teve um golpe, estava lá o Paulo Sérgio, vários jogadores brasileiros no Suriname. Suriname? Sim. Isso. O que aconteceu? Teve um golpe lá e o pessoal não podia sair do país, muita guerra, uma guerra violenta, e os jogadores não podiam sair. Roberto Silva, em primeira mão, falou com Paulo Sérgio dando feedback. Não, estamos aqui, estamos tentando embarcar, aquela confusão toda. O Itamaraty não estava ajudando. Roberto Silva, em primeira mão, trouxe as informações. É fera demais. Paulo Sérgio, aquele que jogou no Flamengo, que era cria do Flamengo. Ele estava em contato com o Roberto direto e as informações online, muito bacana. Roberto, parabéns pelo teu trabalho. Muito bom, parabéns. No Sudão. Legal mesmo. Foi no Sudão. No Sudão. Agradeço a presença também de Belinha, músico, está aqui também. A Paula também. Beijos para todos. Esse é o Relâmpago nos Esportes.
Estamos comentando aqui as partidas. Olha, encerrou, viu? 1-1, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio perdeu a grande oportunidade de fazer o resultado dentro de casa, vai lá para Minas para tentar fazer a classificação. E começou, nesse momento, América Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Daqui a pouco começam as outras partidas também. Essa é a Copa do Brasil, passada limpo aqui no Relâmpago dos Esportes. Vamos ao Brasileirão, gente. O Brasileirão está totalmente pegando fogo, né? Estamos na 7ª rodada, vai ser disputada a 7ª rodada agora, nesse final de semana, com várias partidas. Tem Bahia e Goiás, tem o clássico Botafogo e Fluminense, esse vai sair faísca, porque os dois estão bem na classificação. São Paulo e Vasco, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense, o Coritiba recebe o Galo, Atlético Mineiro, América Mineiro joga contra o Fortaleza, tem clássico paulista também, para não deixar que tem só clássico carioca, não, tem clássico paulista nesse final de semana. Tem Santos e Palmeiras, gente. Flamengo e Corinthians, direto do Maracanã. Isso no domingo, 4 da tarde. Olha que jogão. Grêmio e Inter, também clássico lá no Sul. Vai pegar fogo, rapaz, esse negócio aí. Cruzeiro enfrenta o Cuiabá no Independência. Gente, quantas partidas bacanas aí, ó, nesse final de semana, boas para você palpitar, porque são difíceis. Se a gente olhar para a tabela, a gente tem o Botafogo liderando com 15 pontos, mas simplesmente a galera, o torcedor botafoguense começou a ficar, será que não vai dar certo? Porque na última vez aí a partida perdeu para o Goiás. E aí já acendeu aquele sinalzinho amarelo, né, Roberto? Tipo, caramba, será que o Botafogo de novo vai começar a cair na tabela? Bom, em segundo lugar, ali encostadinho do Botafogo está o Palmeiras, que é esse rolo compressor todo poderoso aí. Então tá bem difícil para o Fogão. Logo depois vem o Cruzeiro, o Fluminense com 13 pontos, depois vem Cruzeiro e Atlético Paranaense com 12. Então a diferença é muito pouca. Eu queria que o Roberto comentasse esses 5 times aí que estão bem juntinhos, diferença de 1 ponto. O que está acontecendo com eles? Eles são mesmo favoritos? Ou igual o Botafogo, alguns pensam, vai começar a cair. Tem algum que perde a chance aí, na sua opinião? Botafogo e Atlético Paranaense, esqueça. Ladeira abaixo, vai ficar no meio da tabela brigando por vaga na Libertadores. Se conseguir vaga na Libertadores, pode anotar. Para o título, Fluminense, Palmeiras são os mais fortes candidatos. Flamengo, se acertar, vai brigar também. Vai depender muito do que vai ser a prioridade do Flamengo. O Palmeiras, geralmente ele mira no brasileiro e não esquece das outras competições. Então, o Flamengo vai precisar se reinventar um pouquinho nisso. O que vai ser prioridade? Vai priorizar uma competição? Porque a gente viu que nos últimos campeonatos brasileiros, no último, pelo menos, não priorizou. Já o Fluminense vem aquele time muito acertado, time muito certinho, vai brigar bem em todas as competições que disputar. Lógico, não vai ganhar todas, mas no brasileiro é um dos grandes favoritos. Botafogo não. Acho que o Botafogo ele vai brigar por uma vaga na Libertadores. Atlético Paranaense, idem. Pelo título, Vitor, Palmeiras, Fluminense e Flamengo são os times que vão brigar pelo título. Anota aí, se eu estiver errado, pode me cobrar no final, mas essa é a minha opinião. Desculpa o Elton Lamy, que deve estar por aqui, que é meu amigo que é botafoguense, todos os meus amigos botafoguenses, essa liderança do Botafogo, ela é ilusória. Pode anotar. Olha aí, Roberto, cravando que o Botafogo vai cair mais um pouquinho. Vai lá, vai cair mais um pouquinho. Deve brigar por Libertadores, segundo o Roberto. Bom, menos mal. A gente tem gol do São Paulo, viu? Gol do São Paulo, 1-0 São Paulo. Está vencendo o Esporte Clube do Recife, no Recife. Está fazendo boa partida aí o São Paulo do Dorival Júnior. Beijo para o técnico Dorival Júnior, fazendo um bom trabalho no São Paulo, hein? As partidas das 21h30 já começaram. América Mineiro e Inter, Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians. Está dizendo aqui, o Roberto Silva está botando informações aqui, olha. Pênalti claro para o Furacão com 1 minuto de jogo, não precisava nem de VAR. Pois é, não deu mesmo. Pênalti claro, segundo ele. ABC e América de Natal, Campeonato Potiguar ainda 0-0. Estamos acompanhando aqui as partidas. Então, gente, tem clássico aberto aí no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar agora os times lá da terrinha na Série A. Vamos lá. O Roberto está aqui. O Roberto assim como o Maicon, a gente fala dos times do Sul, vamos falar dos times do Nordeste com o Roberto. Então, nós temos aí o melhor nordestino classificado, Fortaleza. É o 8º colocado. Né? Vem ali depois, só completando a classificação, gente.
Atlético Paranaense, né? A gente parou, quinto lugar. Depois Atlético Mineiro, Santos, Fortaleza. Vamos lá. Depois vem o Flamengo, São Paulo, Grêmio, Inter, o Bragantino, o Bahia é 14º. Goiás, Vasco, e aí abrem a zona de rebaixamento. Corinthians, Cuiabá, Coritiba e América Mineiro. Então nós temos 2 nordestinos, o Fortaleza em 8º, o Bahia em 14º. Roberto, sua análise, há algum perigo de rebaixamento para algum dos 2 nordestinos? Eles podem chegar em Sul-Americana, Libertadores ou título? Qual a sua opinião? Minha opinião é que o Fortaleza consegue vaga direto não, agora é direto porque a confusão, o Libertadores dá 500 vagas, isso é um absurdo, mas eu acredito que o Botafogo, o Fortaleza fica pelo menos na pré-Libertadores, ali entre os 8 primeiros colocados, e o Bahia, pelo que eu vi até agora, a tendência é que o Bahia brigue para não cair. Se você me permite falar da zona do rebaixamento, Cuiabá, Goiás e Curitiba começaram muito mal. América Mineiro, Goiás não, o América Mineiro muito mal. E aí tem o Goiás, que foi goleado, mas é ganhou do Botafogo e tal, oscila. Mas se o time do Vasco não contratar pelo menos 3 jogadores, o Vasco vai brigar até o final do campeonato para não ser rebaixado. Olha, não dá. Eu vi alguns jogos do Vasco. O Vasco começou muito bem o campeonato contra o Atlético Mineiro, fez uma graça contra o Fluminense, contra o Palmeiras, mas o time não tem alguém no meio de campo que cria jogadas. O Pedro Raul e o Peck no ataque, falta alguém. O Alex Teixeira, quando está entrando, não está sendo titular, então falta alguém mais efetivo no ataque também, e falta um zagueiro. O Vasco, o Robson Bambu, com todo respeito, ele ainda me parece muito fresco para ser titular da zaga do Vasco. E o Léo Pelé, que é muito habilidoso, para mim o Léo Pelé não deveria jogar de zagueiro, mas sim de volante, ou alguém para criar uma jogada, para dar um passe, para fazer algo diferente. Ele espera muito o atacante subir para ir depois. Então, a zaga do Vasco, para mim, é muito fraquinha, muito fraca. Então, precisa de um zagueiro, um meio de criação, alguém que faça essa ligação do meio com o ataque e um atacante. Se não contratar, Vitor, a tendência, desculpe meus amigos vascaínos, é que sofram aí muito para fugir do rebaixamento. O pessoal está criticando muito o Barbieri, mas eu acho que não é só o Barbieri. Eu acho que o problema não está no Barbieri, acho que o problema está no elenco. O Vasco tem um time ali que começou o jogo de estreia, você pega também os adversários poupando o jogador para Libertadores, aquela coisa toda, e você, de repente, começa muito bem. Mas a tendência, pelo que eu vi, o jogo do Vasco, o jogo muito fraco. Muito fraco. Falaram, mas o melhor em campo foi o goleiro do Santos. O Santos também é horrível. Ainda mais que estava sem o Soteldo e o Mendonça, que horrível, e ganhou do Vasco. Então o Vasco jogou muito mal. Me perdoa os vascaínos, ou mudam, ou contratam, ou vão lutar até o final para não ser rebaixado. A situação é difícil para o Vasco, não só para o Vasco, como para o Corinthians também, né? Precisa arrumar a casa. São 2 equipes tradicionalíssimas, é claro, com todo o respeito ao Cuiabá, ao Curitiba, ao América Mineiro, mas são 2 equipes no qual realmente a imprensa fica de olho, porque são equipes que têm uma grana até melhor e não estão condizendo ali, vamos dizer assim, tem um poderio de ter um elenco melhor, mas não está fazendo isso com a tabela do campeonato, dá para a gente reparar isso. Infelizmente, os 2 estão ali bem próximos da zona de rebaixamento. O sonho de qualquer time da Série B é ir para a primeira divisão. E a confusão começou, gente. A Série B está sendo a mais disputada dos últimos tempos, na minha opinião, porque não tem favorito. Não tem time favorito. Eu acredito, eu acho que estou na visão do Roberto também, né? A gente tem, se a gente analisar os 20 times que estão disputando a Série B, né, que estão tentando subir para A, não tem favoritismo nenhum. Bom, tem as equipes que já foram, claro, vice-campeões brasileiros, campeões brasileiros lá, tem o Guarani, por exemplo, de Campinas, que estão ali brigando para voltar à elite. Bom, vamos passar a classificação. Os 4 primeiros são Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Guarani. Por aí você já vê. Times acostumadíssimos a estarem na Série A. Logo depois vem o Botafogo de Ribeirão Preto, que vem crescendo muito, Vila Nova, Mirassol, acho que não precisa comentários do Mirassol, quanto tem crescido, quanto tem se organizado, pelo menos para manter-se na Série B,
Chapecoense, o Esporte Clube do Recife, para mim é uma surpresa, está em nono lugar. Novo Horizontino, depois veio o Ituano, o Londrina, o Ceará, que está próximo da zona de rebaixamento, eu também fiquei super surpreso. Daqui a pouco, claro, o Roberto vai falar um pouco mais dos times nordestinos. CRB, Sampaio Correia, e aí na zona de rebaixamento. Tá a Macaca, que é a Ponte Preta, super tradicional, torcendo muito para poder subir para a Série A. Olha, para mim, eu acho que deveria ter 40 times na Série A, rapaz. A Série B está tão empolgante para todo mundo subir, são times tradicionais. Bom, tem o Tombense, que está lá em 18º, né? Está subindo também, é um time que tem se organizado bem nos últimos anos, né? Juventude, infelizmente, está na penúltima colocação, e o ABC, o grande campeão Potiguar, como disse bem o Roberto Dantas, lá na última posição. Vamos ver se melhora. Bom, em relação aos nordestinos, ou se você quiser falar, claro, dos primeiros colocados, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Guarani, fique à vontade também. Nós temos aí o Vitória, que é da Bahia, está em primeiro lugar. Nós temos depois vem o Sport em nono. Nós temos o Ceará em 13º, o CRB em 15º, Sampaio Corrêa em 16º e o ABC em 20º. Essa análise dos nordestinos, será que dá para mudar alguma coisa, Roberto? Ou como é que está o negócio na Série B? Na sua visão? Como você falou, pelo fato de não ter aqueles 4 clubes grandes, né, como a gente tinha Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Botafogo, né, tiveram aí recentemente, fica muito empolgante, porque os clubes, mais ou menos, eles se equivalem no investimento. Então, os elencos também não são tão diferentes. E aí o campeonato fica mais disputado, como você falou. O que aconteceu? Eu vou começar pelo ABC, que é o Lanterna. O ABC vinha super bem no campeonato estadual. O ABC vinha super bem na Copa do Nordeste, onde saiu nas semifinais para o Sport. E o ABC vinha muito bem na Copa do Brasil. Passou da primeira fase para a segunda, tirou o Vasco e aí foi eliminado pelo Grêmio. Quando o ABC foi eliminado pelo Grêmio, meu amigo, perdeu a mão. O treinador perdeu a mão, inclusive foi demitido agora recentemente, o Marchiori, um português, foi demitido. O que aconteceu com o ABC? Vinha super bem em todas as competições, está na final, está jogando a final do Campeonato Potiguar, mas lá não só dá para ser América e ABC no momento, infelizmente. Então, o que aconteceu? Degringolou o time. Foi eliminado da Copa do Brasil, é lanterna da Série B, com risco de cair para a Série C, e super mal. A gente não vê equilíbrio. Tanto jogou 6 jogos, empatou 1 e perdeu 5. Então o ABC, sem chance de se recuperar para se classificar para a Série A. Quase impossível. Isso aí é correr para se livrar da Série, para não cair para a Série C. Aí a gente tem vários clubes do Nordeste, como CRB, Sampaio Corrêa, que sempre fazem boas campanhas, mas ali fica no chove e não molha. O Sport, a minha surpresa, está em nono, mas o Sport ele só jogou 4 jogos, então ele pode estar ali mais à frente. Ele só jogou 4 das 6 partidas, porque estava disputando exatamente a Copa do Nordeste. E aí a gente tem o seguinte, o Ceará é 13º, que caiu o ano passado. Quando o time cai, se ele não conseguir um equilíbrio, ele vai cair da Série A para a Série B e geralmente cai para a Série C. Então, o Ceará pode conseguir forças para conseguir a classificação, o Sport sim, e o Vitória, do time do Nordeste, é aquele que começou super bem. O Vitória é líder, tem ali, deixa eu até ver, tem 15 pontos, 5 vitórias e 1 derrota. Então, começou muito bem. Então, eu acho que Vitória, Sport e Ceará ainda lutam por uma vaga na Série A pelo elenco. O Ceará um pouquinho mais distante, mas Sport e Vitória acredito que lutam, vão chegar brigando forte. E o ABC é lutar para não cair. Infelizmente, lá da minha terrinha, mas é lutar para não cair para a Série C. Inclusive, o futebol potiguar, aproveitando, começou muito mal os campeonatos brasileiros. O ABC é lanterna da Série B. O América de Natal, que está na Série C, perdeu os 2 primeiros jogos e empatou 1. E na Série D, Globo e Potiguar de Mossoró perderam na primeira rodada. Então, na Série D. O futebol potiguar, esse ano, está deixando a desejar. Eu estou perdendo o restinho de cabelos que tem, meu amigo. Um beijo para o pessoal lá do Rio Grande do Norte, né? Os familiares do Roberto, os amigos do Roberto também. E a gente está torcendo, claro, para o futebol potiguar
sempre está bem legal. Olha, teve cartão vermelho lá, inclusive, na final, cartão vermelho para o jogador do América de Natal. Então, está 0-0 o jogo ainda entre ABC e América de Natal. O jogo está no finalzinho, faltam 7 minutos para acabar. Então, jogador a menos aí para o time vermelho do América de Natal. Gente, a Série B realmente é muito empolgante. Olha, muita gente vai falar, mas ainda está na 6ª rodada, vamos para a 7ª rodada agora, tal. Ok. O Roberto está fazendo comentários analisando os elencos, tá, gente? Então, é para a gente poder colocar isso bem claro, que mesmo a gente tendo a crítica que ainda faltam 32, 33 rodadas, enfim, 32 rodadas, né? Ele está analisando elencos. E eu também, quando a gente analisa agora, no iníciozinho, a gente analisa já que esse aqui pode subir, pode fazer mais coisa, e esse não. Esse simplesmente não está conseguindo ninguém, o modo de jogar não muda, e aí fica uma previsão que a gente faz em relação aos elencos. Então, muito legal, Roberto. Parabéns mesmo. Olha, você tira a onda quando você faz esse tipo de análise. É bem legal, é bem rebuscado. Olha, pessoal, quem está agora de pausa, deu uma pausinha, foi a Taça Libertadores da América, né? E volta na semana que vem, com toda a força, aí com a quarta rodada, são as últimas, começam as últimas rodadas, né? 4, 5 e a 6. Então a quarta rodada está ali vibrante. Os times brasileiros, nós temos aí o Flamengo, que está em segundo lugar no grupo A, ele vai enfrentar o Nublense, lá no Estádio Municipal de Concepción. Eu queria que o Roberto falasse sobre a Libertadores e essa partida, qual pitaco que você daria para esse brasileiro? A gente vai dar uma repassada dos brasileiros e o seu pitaco. O que você acha? Vai lá. Flamengo, Nublense e Flamengo. O que você acha? O Flamengo não pode pensar no empate, não. É vitória, é vitória. É vencer, vencer, vencer. Não tem nem como... O Nublense, ele é estreante na Libertadores, então que o Flamengo precisa... jogar fora? Mas não tem isso. Flamengo, desculpa, como o Nublense, não dá nem para pensar em empatar. Até porque se empatar, complica para poder se classificar. O Flamengo começou a Libertadores, não começou bem, perdeu para o Alcas na estreia, né? Poderia ter vencido o Racing, deu mole, e o Flamengo poderia estar, inclusive, na liderança, mas deu mole, então está ali agora dependendo de vencer fora. Vai vencer o Nublense? Vai. E aí vai decidir a classificação dos últimos 2 jogos, vai precisar derrotar o Alcas em casa, porque aí pega o Racing na última rodada, se eu não estou enganado, lá na Argentina. É sempre enjoado jogar com o Racing. O jogo é no Maracanã, agora não me recordo. Maracanã. No Maracanã. Na quinta rodada enfrenta o Racing no Maracanã. E na última rodada enfrenta o Alcas também no Maracanã. Então, 2 jogos estão dentro de casa. Isso, que é feito invertido. O primeiro jogo foi com o Alcas e aí o último também vai ser. Pois é, então o Flamengo não pode pensar em enfrentar o Racing dependendo, de tudo ou nada. Não, tem que vencer o Nublense, aí pega o Racing, como você falou, aí um pouquinho mais confortável para já conseguir a classificação antecipadamente. Se deixar para a última rodada, é complicado. Jogar a última rodada dependendo da vitória, a gente já viu aí o Flamengo passar alguns vexames na Libertadores, eu espero que não demore não. Que crave logo aí, ganhe do Nublense, consiga ganhar do Racing, e aí vida que segue, vai para a segunda fase tranquilo, já com outro planejamento para pensar aí no Tetra. E o grupo está meio embolado, viu? O Racing é líder com 7 pontos, o Flamengo vem com 4, Alcas e Nublense tem 3. Então, o grupo está bem embolado, não tem favorito não. Aí está todo mundo brigando pela classificação. No grupo B, nós temos o Internacional de Porto Alegre, que vai bem obrigado em segundo lugar com 5 pontos. Mas ali, bem, cheirando ali um pouquinho a classificação, está o terceiro colocado do grupo, que é o Independente Medellín, tem 4. O próximo jogo é o Metropolitano, lanterna do grupo, contra o Inter. Fora de casa, o Internacional vai tentar a vitória. O que você acha? Pitaco do Roberto Dantas. Acho que da Inter, sim. Acho que o Mano Menezes está cascudo, precisa se recuperar bem aí. O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho. O que sobra ao Inter agora é Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Acho que ele vai focar e não vejo dificuldade, não. Acho que o Inter consegue a classificação aí com uma certa facilidade.
Sempre legal ver os times brasileiros bons, bem, né, nos campeonatos internacionais. Ó. Nesse grupo, o Nacional do Uruguai é o líder, tá, com 7 pontos. No grupo C, o Palmeiras também está em segundo lugar, com 6 pontos, mas mesmo número de pontos do Bolívar. Aliás, a grande surpresa para mim, viu? Também tem 6 pontos. Os outros dois são o Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño, os dois com 3. O jogo é Cerro Porteño contra o Palmeiras. Para você, Roberto, o que dá? Palmeiras. Primeiro jogo, a derrota do Palmeiras, jogou com o time reserva, estava ali ainda no início, priorizou a estreia no Brasileiro, o jogo brasileiro. Palmeiras, inclusive, tem planejamento para ser o primeiro do grupo e, quem sabe, até o primeiro geral aí na primeira fase da Libertadores. Falando em primeiro geral, a melhor campanha da Libertadores é do time de Guerreiro. O D, o Fluminense tem 3 jogos, 3 vitórias, ele lidera com folga. 9 pontos. Em segundo lugar, The Strongest, Sporting Cristal e o River Plate, rapaz, com 3 pontos. O River em quarto, inclusive, no grupo. Próximo jogo é The Strongest contra o Fluminense. O jogo é lá na Bolívia. E aí, Roberto, o que você acha? Não, o Fluminense vai conseguir já garantir a classificação nesse jogo, pode aí ter certeza. O Fluminense goleou o River, rapaz. Vocês viram no Maracanã, se eu não me engano, fez 5, 4, agora eu estou esquecido do placar, mas goleou o River, que teoricamente é o time mais forte depois do Fluminense. Mas o Fluminense está sobrando. Na verdade é que o futebol brasileiro está se sobressaindo muito aqui no futebol sul-americano. Então, os clubes brasileiros mais equilibrados vão passar com facilidade. O Fluminense, acredito que já garante a classificação no próximo jogo contra o The Strongest. Parece que todos os brasileiros vão jogar fora de casa, viu? O Corinthians joga contra o Argentino Júnior na Argentina. O Argentino Júnior é o líder do grupo. E aí, olha o problemão. O Corinthians está em terceiro, estaria fora da zona de classificação. O que você acha, Roberto? Vai tomar uma pancada por lá ou vai se redimir? Não, acho que o Vanderlei vai jogar pelo menos para garantir o empate, já que é fora de casa. O Corinthians, a gente viu, vem muito mal. O Corinthians, olha, perdeu o Botafogo 3-0. Todo mundo está criticando. Então, acho que o Vanderlei vai jogar, empatou o último jogo com o São Paulo. Acho que o Vanderlei vai jogar para garantir pelo menos um ponto. E aí, tentar, no próximo jogo em casa, ter a vitória e encaminhar sua classificação. Porque se o Corinthians perde esse jogo, vão faltar 2 jogos. Não vai mais nem depender de si apenas para se classificar. Então, ele não pode perder. No mínimo, o empate ele vai trazer. Trazendo informações ao vivo, São Paulo fez o segundo gol no Sport. Sport 0, São Paulo 2. Vai fazendo um bom resultado fora de casa a equipe do Dorival Júnior. Olha, gente, o grupo F não tem brasileiros. O Boca lidera com 7 pontos. Depois vem o Deportivo Pereira com 4. O Colo-Colo com 4 também. E o Monagas da Venezuela com apenas 1 pontinho. Grupo G é o grupo do Furacão. O Atlético Paranaense é o líder do grupo com 7 pontos. Depois vem a Aliança Lima com 4. O Atlético Mineiro tem 3, junto com o Libertad do Paraguai. O grupo é bem difícil, viu? E o Galo vai ter que se aventurar aí para poder conseguir a classificação. Próximo jogo entre os 2 Atléticos, mas é em Minas. E você, Roberto, o que você acha desse jogo aí? Pois é, para o Atlético Mineiro é praticamente tudo ou nada e joga em casa. Então, será que o Galo vai conseguir passar pelo Furacão ou o Furacão vai derrubar o Galo? Mesmo torcendo nesse jogo pelo Galo, acredito que o Atlético Paranaense consegue pelo menos um empate e aí vai complicar a vida do Atlético Mineiro. O Atlético vem oscilando muito, faz bons jogos, tem outros que se torna irreconhecível. Então, eu torço pelo Galo para que se classifique, mas acredito que nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo vai ser empate ou da vitória do Furacão. Olha aí, palpites do Roberto Dantas, outro grupo é o Grupo H, não tem brasileiros, parabéns ao Atlético Nacional da Colômbia, lidera o grupo com 7 pontos, depois vem o Olímpia do Paraguai com 5, Patronato com 3 e Melgar com 1 completam a Taça Libertadores, que tem como artilheiro o cara do Atlético Nacional, o Pabon, tem 6 gols, logo depois vem o Cano do Fluminense e o Paulinho do Atlético Mineiro. Parabéns a eles aí, grandes goleadores. A Copa Sul-Americana também está em xeque. O Botafogo
O Botafogo, vamos dar uma repassada aqui um pouco mais rápida sobre a Copa Sul-Americana, que é praticamente assim, quem não se classifica para a Libertadores, classifica para a Sul-Americana, como se fosse um segundo degrau, né, do continente. Mas tem brasileiro, a gente tem que comentar. Por exemplo, o Botafogo, líder do grupo, vice-líder do grupo A, em grupo que só se classifica o primeiro. Então tá lá, LDU com 7, Botafogo com 5. Mas vem ali o Magallanes com 2 e o César Valerro com 1. O Botafogo, será que perdeu um pouco da pilha, ô Roberto? Até na Sul-Americana, o próximo jogo é contra o Universidade César Valerro, fora de casa. Então, é aquilo que eu falei, o Botafogo ele está iludido com o Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem que tomar cuidado com o brasileiro, ele vai terminar ali, acredito, brigando uma vaga na Libertadores, sim, mas não essa empolgação toda pelo título. Na Sul-Americana, que é muito importante, ele tem que focar mais. O time do Botafogo está certinho, mas não é um time para brigar por título de Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Vai na Sul-Americana, foca na Sul-Americana, vou dar um voto de confiança, vai dar fogão. Boa opinião do Roberto, realmente. Se eu fosse o técnico Luiz Castro, eu ia focar realmente na Sul-Americana. Dá para dar uma moral no time. Vai lá, fogão. Olha, o grupo C é formado por Bragantino, Estudiantes, Taquari e Oriente Petroleiro. O Bragantino é líder, 7 pontos. Estudiantes também tem 7, então está aquela briga ali. O Bragantino, mais uma vez, um brasileiro fora de casa, gente. O Bragantino vai jogar contra o Oriente Petroleiro, que é o lanterna do grupo. Não ganhou de ninguém. Tá Bragantino, né, o Roberto? Com facilidade, eu acho. Sim. Massa bruta na veia. Vai, Bragança. Massa bruta. O São Paulo vai bem, obrigado, lá, os líderes do grupo D, com 7 pontos. O Tigre vem depois com 6, Tolima com 4 e o Puerto Cabello com 0. Próximo jogo é contra o Puerto Cabello, fora de casa também. Meu Deus, todos os brasileiros vão jogar fora de casa, né? E aí, o jogo fora de casa para o São Paulo contra o lanterna do grupo. O que você acha, Roberto? A internet do Roberto, eu acho que falhou. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. É para o Relâmpago nos Esportes. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu convidar de novo o Roberto Dantas para poder participar aqui. Não está. Ele caiu. Acho que caiu a internet do Roberto. Bom, vamos continuar com os comentários. Vamos aguardar o Roberto voltar aqui. A gente tem o São Paulo contra o Puerto Cabello, vai jogar fora de casa. O Santos é terceiro lugar no grupo E, então quer dizer, tem que melhorar muito. No grupo F a gente tem o América Mineiro também em terceiro, não se classificaria. O Goiás é o segundo colocado do grupo G e o Fortaleza é o líder do grupo H. Parabéns ao Fortaleza pela campanha que está fazendo aí 3 jogos, 3 vitórias. Está muito bem o Fortaleza, muito bem. NBA, vamos aqui falar sobre basquete agora. Olha o Roberto aqui, eu acho que o Roberto voltou, vamos lá. Então, a Centerson, muito obrigado, Arnaldo. O Centerson está aqui com a gente. Denise Monteiro, curso de escola, beijo para ela. Olha, o Boston Celtics enfrenta daqui a pouquinho o Miami Heat. O jogo vale pela final da conferência, é o primeiro jogo, jogo 1. Boston contra o Miami Heat. O jogo daqui a pouquinho está começando. O Brasileirão feminino, dando aquela repassada, o Corinthians é líder com 28 pontos e o Flamengo também tem os mesmos pontos, só que perde no saldo de gols. O Corinthians tem 37 de saldo de gols e o Flamengo tem 15. Então, por isso é o líder, o Corinthians. Completa um G8. Ferroviária, Palmeiras, Internacional, Santos, Grêmio e São Paulo. Olha, nas últimas posições seriam rebaixados hoje, né? O Campeonato Brasileiro Feminino terminasse hoje, seriam o Real Brasília, o Avaí Kinderman, o Real Ariquemes e o Ceará. Né? O Ceará, aliás, com uma campanha, olha, 11 jogos, 11 derrotas, 4 gols feitos e 63 gols tomados. Vamos melhorar, Ceará, vamos melhorar. Tem que melhorar alguma coisa aí. Bom, falando de futebol feminino, a gente não pode esquecer, claro, que tem Copa do Mundo feminina nesse ano. A Copa do Mundo feminina vai ser disputada na Nova Zelândia e na Austrália. Então, já fique preparado aí que os jogos que você pode vir acompanhar, tá? Os jogos, inclusive, da seleção brasileira, serão bem de manhãzinha, bem cedinho. O Brasil está no grupo
Espera aí, deixa eu pegar direitinho aqui a informação. Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. Então, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Roberto aqui voltou. Muito bem. Vamos convidar o Roberto aqui para detonar aqui. Copa do Mundo Feminina de Futebol. Então, começa no dia 20 de julho. 20 de julho começa a Copa do Mundo Feminina. E com o Brasil ali jogando no dia 24. Então, anota na agenda, hein? 24 de julho tem Brasil, direto de Rio Marte, às 8 da manhã. Roberto voltou! Roberto, tá aí, Roberto! Olá, Vitor. Desculpem aí, a internet deu uma travada aqui, meu amigo. Mas eu estava ouvindo você falar de um futebol que eu gosto muito, futebol feminino. Torço muito pelas meninas do Brasil e espero, enfim, que o Brasil conquiste esse título que nós não temos. Não temos Copa do Mundo, não temos Olimpíada, mas estou confiante. Não temos aquele time favorito, não. Marta já vem aí mais ou menos, a idade já chegou. Algumas jogadoras, como a Ludmilla, está contundida, tem outras aí que não vão poder jogar, mas é Brasil e o meu apoio total para as meninas aí, a torcida, para que as meninas conquistem essa primeira Copa do Mundo. Parabéns ao tricolor paulista. Atenção, jogo encerrado, Sport 0, São Paulo 2. Então, São Paulo traz uma boa vantagem para o próximo jogo. E falando novamente Copa do Mundo Feminino, então anote na agenda, né, Roberto? 24 de julho, 8 da manhã, Brasil e Panamá. É o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminino. Transmissão da Rede Globo, ao vivo para todo o Brasil, 8 da manhã. Então, galera, é uma segunda-feira, 8 da manhã. Então, vai lá. Acorda cedinho. Se você estiver indo para o trabalho, coloca lá no celular para poder ver, que vale a pena para poder torcer pelas nossas meninas. Os jogos todos assim, é na parte da manhã mesmo. Tem jogo de madrugada. Aliás, a grande estreia da Copa será às 4 da manhã, gente. Da quinta-feira, dia 20. Entre a Nova Zelândia e a Noruega. Então, o time da casa, Nova Zelândia, contra a Noruega. Uma grande partida, um grande jogo, bem bacana, bem legal. Bom, agora a gente está chegando no finalzinho, mas é claro, eu queria agradecer ao Roberto Dantas, agradecer a todos que entraram, todos que mandaram aqui junto com a gente o Renan Fazendo os Esportes. E eu queria saber do Roberto Dantas quem é o nota 10 e quem é o nota 0 da semana para ele. Pois é, eu não tinha pensado nisso, mas vamos lá. O nota 10 e nota 0, né? Nota 10, nota 10 eu vou dar para o Ministério Público do Brasil, Ministério Público das investigações na penalidade máxima 2, onde já indiciou, tem 120 jogadores sob investigação, já tem algumas pessoas indiciadas, já teve prisão de apostadores fraudulentos. Então, nota 10 para o Ministério Público por estar tomando as medidas para coibir que o futebol se torne esse jogo sujo, nojento, onde você compra o resultado, onde você compra atletas para cometer falta, pênalti proposital e tira a magia do torcedor. Porque eu vou para o estádio torcer para o meu time fazer o melhor. Aí um jogador do meu time comete um pênalti propositalmente e prejudica o meu time, qual é a graça disso? Qual é o charme disso? Onde fica o amor realmente pelo futebol? Onde fica a paixão do torcedor? Então, minha nota 10 vai aí para o Ministério Público, que está pegando pesado para coibir essas fraudes no futebol brasileiro. Não pode. O futebol eu amo o futebol, rapaz. E quando eu vejo uma coisa dessa, fico muito triste e minha nota 10 é para o Ministério Público. Minha nota 0, já emendando, é para os jogadores que se deixaram corromper e receberam dinheiro para cometer as fraudes. Vou citar nomes, porque não é uma coisa que o Roberto está criando, estão lá na investigação. O Marcelo Cunha, a gente conhece bem, o Aleph Manga era um jogador que era do Volta Redonda, e eu torcia muito para ele chegar a um time grande, porque eu via potencial nele. E aí o que aconteceu? Ele se destacou, ele foi jogar no Goiás e depois no Coritiba. Ele era o artilheiro da Copa do Brasil até o último dia. Se você puxar, talvez ele ainda seja um dos artilheiros da Copa do Brasil, pelo Coritiba. E aí ele é uma das pessoas envolvidas. Então, nota 0 para esses jogadores. O Atlético Paranaense demitiu 2 jogadores que se envolveram.
Vitor, ninguém joga no Atlético Paranaense disputando Libertadores ganhando menos de 80 ou 100 mil reais por mês. E aí você, o jogador jovem, ganhando 80 ou 100 mil reais, precisa se envolver nas falcatruas, aí pode ficar 2 anos sem jogar, pode pagar multa, não vai para a cadeia, porque eles foram aliciados, mas pode ficar 2 anos sem jogar. E aí o clube já demitiu esses jogadores. Olha só o que eles estão fazendo com a vida deles, com a família. Quantos milhões de jovens tentam ser jogador de futebol no Brasil e não conseguem? Aqui eu tentei muito, não consegui. E aí a pessoa tem oportunidade, está jogando num time, disputando Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro da Série A e vai se envolver num esquema de fraude. Então, punição exemplar, nota 0 para todos os jogadores que aceitaram esse esquema e que sejam punidos. Não vão ser presos. Talvez não peguem 2 anos, mas pelo menos uma pena de 6 meses tem que pegar para servir de exemplo. E para que outros não entrem nessa mesma canoa furada, viu? Que não entrem nunca, que fiquem bem, que simplesmente parem com isso, porque isso mexe com a paixão do torcedor. Muito bem falou o Roberto, mexe com a paixão do torcedor. Me custa acreditar que os jogadores possam estar fazendo isso com o nosso futebol. Então, por favor, consciência, né? Tem que ter uma consciência de que aquele cara que vai lá no estádio, que paga no estádio para poder ir, de repente é aquele dinheirinho suave que ele quer ver o time dele jogar. Só isso. Né? E aí a galera fazendo falcatrua para um lado, para o outro, não dá muito certo. Não é assim não, gente. Tá certo, nota 10, nota 0, eu vou com o Roberto, sim. É isso mesmo. Nota 10, nota 0 da semana. Nota 10 para quem investiga. E nota 0 para esses jogadores que estão fazendo tudo de ruim com o nosso futebol. Eles merecem punição exemplar. Bom, gente, olha, estamos encerrando aqui o nosso programa. Partidas que estão ocorrendo ainda. Copa do Brasil. América Mineiro 0, Internacional 0. Atlético Paranaense 0, Botafogo 0. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Não tem gol ainda. Então dá tempo de você curtir aqui o Relâmpago dos Esportes. Acabou, vai lá, corte que vai ter gol daqui a pouco. Olha, ao fundo está tocando o hino do América Mineiro. Parabéns ao campeão Potiguar. O primeiro jogo venceu por 1-0, não é isso, Roberto? E agora terminou 0-0, ABC e América. Parabéns ao América Mineiro, campeão Potiguar de 2023. Roberto, manda um beijo, abraço para quem você quiser, meu amigo. Primeiro, agradecer a você, a Rede Relâmpago de Comunicação, por esse espaço aqui, a oportunidade. Mandar um beijo para todas as pessoas que entraram aqui, alguns amigos que passaram ali. Olha, pessoal que acompanha a gente, é muito importante que acompanhem, que comentem, que a gente sabe, é um combustível a mais para a gente procurar melhorar a cada dia. Mandar um beijo para todas as mamães, que domingo foi sensacional. Todas as mamães do Brasil, mesmo atrasadas, se sintam aí agraciadas e beijadas. E, Vitor, agradecer de verdade, dizer que estamos por aqui. Você, o camisa 10, joga em todas as posições, é o Coringa. Sempre é uma honra estar na Rede Relâmpago. A gente está um pouquinho ausente, fazendo as nossas lives, correndo, mas é muito bom jogar contigo. Você é aquele camisa 10 que dá os comandos e a gente vai lá e só bola na rede. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, se cuidem. E, por favor, gente, jogo limpo, futebol, fair play, honestidade, jogo limpo, futebol precisa ser exemplo. O esporte precisa ser exemplo para a garotada. Nada de se envolver nessas coisas erradas, não, pelo amor de Deus. Roberto, eu te agradeço o excelente profissional que você é. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Olha, gente, vamos curtir lá, muitos inscritos lá no canal dos Campos para a Rede. Se inscreva também no canal da Rede Relâmpago no YouTube, todas as lives estão por lá. Para você que passou o dedinho e pensou que isso era uma live, só mais uma daquelas que tem na internet, se enganou. Aqui na Rede Relâmpago a gente faz mais que lives, porque aqui a gente compartilha conhecimento. Grande Roberto, parabéns ao América de Natal, campeão Potiguar. Sobe o hino! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Valeu.